Bom, a tipicidade da competência é um critério que define sobre a distribuição do processo. E aí existem alguns critérios, e são eles 5, em razão da pessoa, que analisa muito a questão da adequação subjetiva. Vale aqui abrir um parênteses, que a adequação subjetiva, adequação, né, em geral, são 3 tipos, mas vamos falar especificamente sobre 2 aqui também, é um subprincípio do devido processo legal. E aqui, falando sobre a tipicidade, se trata onde o processo irá correr, o processo irá tramitar. Ou seja, é sobre a distribuição desse processo, a tramitação desse processo, onde que ele irá correr. Nós temos 5 critérios para isso. Nós temos em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão da função, em razão do valor da causa e em razão do território. O que isso quer dizer? Em razão da matéria, nós temos aqui um critério objetivo, né? Um critério da adequação objetiva, que quer dizer que é analisado o assunto, né? O assunto do que está sendo pedido, o assunto do pleito que está sendo ali requerido. Então, isso irá definir onde o processo irá correr, né? A parte, né? Aliás, o perfil da matéria, o assunto da matéria. O que trata o assunto? Né? A gente vê aqui muitas vezes que pode ter, sim, um processo que vai correr de uma maneira mais rápida. Nós temos aí, por exemplo, a Lei Especial de Alimentos. Ou seja, o assunto dessa matéria, ele vai fazer com que o processo ele tramite mais rápido. Você imagine só se demorasse aí 1 ano e meio para sair uma sentença sobre alimentos. Ou seja, a criança, né, entre aspas, iria passar fome por conta da demora do judiciário. Então, esse processo, em razão dessa matéria, em razão desse assunto que é alimentos, né, ou seja, conhecido como pensão alimentícia, isso vai definir. O segundo caso, em razão da parte, que é um critério mais objetivo, que quer dizer onde vai correr esse processo, né, onde o que vai definir vai ser as partes, né, desse processo. Já a questão da função quer dizer sobre o cargo. Vamos supor que alguém tente contra a vida do presidente da República. Esse processo ele vai ser distribuído em razão da função, porque por conta do cargo do presidente da Justiça. Então, o que vai definir a distribuição desse processo é a função, nesse caso aqui, específico, do presidente da República. Já um outro fator é o valor da causa, que define onde esse processo irá tramitar. Por exemplo, nós temos o Juizado Especial Cível, que é o JEC, conhecido como JEC. Segundo a Lei 9.099 de 95, estipula que pode correr nesse juizado especial uma ação que tenha como pretensão até 40 salários mínimos. Então, isso quer dizer que até 40 salários mínimos, o juiz ele é competente para julgar causas nesse sentido. Agora, vamos supor que a pessoa protocole lá a ação, a petição inicial, e aí o processo começa a correr, e aí no final, com juros, mora e tudo mais, correção monetária, esse processo ultrapasse o valor, né, de 40 salários mínimos. Ou seja, o juiz aqui ele já passa a ser incompetente. Por quê? Porque a competência dele é até 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o juiz tem 2 opções. Ou ele vai, a parte, né, o autor, ele vai abrir mão da diferença e ficar apenas com valor que seja equivalente até 40 salários mínimos. Ou o juiz vai extinguir o processo, vai dar uma declaração de sentença, né, de trânsito julgado, o autor pega, né, utiliza dessa declaração e entra com o processo na vara civil, né, no comum. Um outro critério é o critério território. Só aqui lembrando que até 20 salários mínimos não é obrigatório constituir advogado dentro do juizado especial civil. Em relação ao território, nós temos vários critérios que dizem sobre isso. A competência territorial, por exemplo, ela é uma competência que
que em regra geral, ela significa dizer que as partes elas têm uma certa liberdade para definir onde o processo irá correr. Mas vale lembrar que se o réu não alegar alguma coisa em relação ao foro, onde foi eleito para dirimir esses conflitos, esses litígios, o juiz ele passa a ser competente até o final, né? Tratando-se aí, por exemplo, do perpetuatio jurisdictionis, que quer dizer que se a parte, né, se a parte ré não alegar sobre isso, o processo vai correr, né, mesmo na comarca, né, na subseção onde estiver, e aí o juiz passa a ser competente. E aí também é analisado alguns critérios, como, por exemplo, os elementos, né, os elementos da ação, que é os pedidos, né, aliás, a parte, os pedidos e a causa de pedir. Tudo isso é analisado dentro da tipicidade da competência para que possa ser distribuído o processo, tá bom? É isso, valeu!